Esta é a quarta temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional e da TV PUC. E agora abordaremos o trabalho do psicólogo organizacional e do trabalho. E para isso, está aqui o André Brutin, que é graduado em Psicologia, mestre e doutor em Psicologia pela PUC e professor da mesma universidade. Está vinculado à área da Administração de Recursos Humanos, é sócio da Reciprocal, empresa de consultoria em gestão de RH. E a Andréia Garbim, que é graduada em Psicologia e Direito, mestre e doutor em Saúde Pública pela USP. É professora do curso de Psicologia da PUC e supervisiona estágios na área de Psicologia Social, vinculados às disciplinas de Psicologia do Trabalho, Saúde Pública, Teorias e Técnicas Grupais e Diagnóstico Institucional. Eu agradeço a presença de vocês. E podíamos começar com caso, uma situação engraçada, uma piada até que revela estereótipos do trabalho do psicólogo, do trabalho e organizacional. Bom, posso começar? Claro. Eu pensei, na verdade, num caso que aconteceu e que, de alguma forma, ele sumariza muitas vezes o que as pessoas pensam a respeito da atuação do psicólogo organizacional e muitas vezes pensam de uma forma errada, né? Certa vez eu fui chamado para prestar consultoria numa empresa e a empresa tinha uma situação muito deteriorada na relação com os funcionários, né? A empresa tinha condições de trabalho muito precárias, você entrava, era muito escuro, restaurante muito ruim, né? Situações bastante difíceis. Quando eu sentei para conversar com os donos da empresa, eles relataram uma série de histórias de dificuldade nas relações com os trabalhadores, de dificuldade no compromisso, às vezes situações já de intervenção com o sindicato, a empresa deixando de pagar os honorários devidos para os funcionários, enfim, uma situação muito difícil. Eu perguntei muito bem, e o que vocês esperam de mim, por que vocês estão me chamando? Os donos falaram assim, a gente então está com essa situação muito complicada, assim, e a gente queria saber se você pode dar uma palestra motivacional para resolver essa situação, né? Como se a gente tivesse uma varinha mágica para resolver isso. Sem mudar nada? Sem mudar nada, como se uma hora lá eu pudesse... Os trabalhadores estivessem altamente motivados para fazer grande... É verdade. Evidentemente, eu disse que não era esse o caso de fazer uma palestra motivacional, poderia ajudá-los, sim, porque acho que faz parte do trabalho de um psicólogo dentro das organizações, ajudar nessas mediações, mas o trabalho tinha que ser muito mais profundo, entender o que estava gerando todas aquelas condições de trabalho de uma forma negativa, para que a gente pudesse, aí sim, intervir sobre causas dos problemas e não uma pílula, uma fórmula mágica. Muito bem. Você também tem alguma... Eu pensei em contar um pouquinho o que a gente sempre ouve, que a gente fala, sou psicólogo do trabalho, então as pessoas associam muito com o RH, né? Verdade. Então, nós sempre falamos nas duas áreas, né, que a nossa área da psicologia, tanto organizacional quanto do trabalho, não se resume ao trabalho, a intervenção na área de recrutamento e seleção, que é o que é mais conhecido tradicionalmente, né? O que as pessoas entraram em contato, né? Isso. Quer dizer, vou fazer uma seleção, vou encontrar um psicólogo. Exato. Mas eu também pensei em contar um pouquinho o seguinte, quando nós falamos em psicologia do trabalho e necessariamente em saúde do trabalhador, nós falamos nas condições de trabalho que são adoecedoras. E aí nós temos muitas situações, né, que vão desde intercorrências físicas, né, como os acidentes do trabalho, mas também o sofrimento mental, tudo isso. É comum que as pessoas digam, mas as pessoas não gostam de trabalhar, não faz bem, não é legal trabalhar, né?
E a gente diz que sim, nós nos realizamos também trabalhando, nós gostamos, né, as pessoas de modo geral. Então é possível que a gente faça coisas muito bacanas, que a gente goste muito, né? Mas aí são outras condições, né, que aparecem e que trazem um bem-estar, uma realização, uma satisfação em relação ao trabalho. O psicólogo, quando o jovem vê psicólogo, a cabeça dele vem na terapia na clínica, até freudiana, divã, né? Que a mídia divulga com muita força. O psicólogo do trabalho não faz isso. Não faz uma clínica, uma terapia com os funcionários. Não é esse. Vocês já deram uma dica, mas estou provocando. não é esse o escopo de atuação nossa. O psicólogo organizacional é aquele que escolhe olhar para o trabalhador a partir de dentro das organizações. Então, a gente vai para dentro das organizações e busca melhorar as condições de trabalho e promover a saúde do trabalhador. Eu costumo dizer, Silvio, que a gente tem um grande objetivo dentro das organizações, que é criar relações de reciprocidade, onde ganha a organização e ganha o trabalhador. E o psicólogo está contribuindo para essa mediação, né? A gente consegue construir essas relações de reciprocidade a partir de dois eixos muito claros. Por um lado, é nosso papel contribuir para que o trabalhador seja cada vez um melhor trabalhador, em termos do seu desempenho, que ele esteja sempre melhorando, por exemplo. Produtividade, você está falando. E saber trabalhar melhor, se desenvolver novas competências. Por exemplo, um professor, o psicólogo que atua na universidade deveria estar buscando formas de fazer com que o professor se torne um melhor professor. Isso implica em treinamento, em desenvolvimento, em processos avaliativos. Isso não significa dizer que é nosso papel fazer o trabalhador trabalhar mais, mas é nosso papel fazer trabalhar melhor. Mas tem um segundo objetivo, que é o que compõe essa busca pelas relações de reciprocidade, que é olhar para as condições do trabalhador e buscar com que ele esteja sempre em uma melhor condição de satisfação para o seu trabalho. Então, o psicólogo ele vai, dentro das organizações, buscar parametrizar a sua situação e a sua atuação a partir desses dois grandes eixos. Depois eu posso falar um pouquinho mais em detalhes o que a gente pode fazer nesse sentido. Nós acabamos nos deparando na área de saúde do trabalhador com todas as situações de sofrimento. Então, um trabalhador que chega angustiado, ele chega com as suas capacidades e habilidades também já comprometidas. Ele não se encontra com a mesma condição para realizar as atividades. Então, ele relata sentimentos de inutilidade, sentimentos de desconforto em relação ao trabalho. Qual é a nossa, questão primeira, assim, será que foi o trabalho que causou esse adoecimento? Será que é o trabalho que está interferindo nessa sua capacidade de, se relacionar com as pessoas, no trabalho, fora do trabalho, né? Então, na saúde do trabalhador, nós temos uma interface muito grande com todas as questões relacionadas à saúde. Então, nós temos uma escuta, que é um exercício, você nos provocou, não é uma clínica, no sentido que muitas vezes nós reconhecemos, mas é uma escuta para esse sofrimento, para essa vivência do trabalhador. É um acolhimento, porque ele não encontrará, muitas vezes, em diversas instituições, esse acolhimento para essa expressão da vivência dele em relação ao trabalho, por exemplo, ou em relação a essas condições que ele não se encontra legal para o trabalho, né? Essa é a dimensão do sofrimento. Então, eu acho que nós estamos esboçando aí, vamos tornar bem claro a diferença do psicólogo organizacional e do trabalho. Tem uma diferença. Sim. Vamos esclarecer essa? Vamos esclarecer.
Uma forma de enxergar essa diferença é que o psicólogo organizacional é aquele psicólogo que escolhe olhar para o trabalhador de dentro das organizações. Isso não significa que ele está trabalhando para a organização, enfim, vai ter regimes diferentes de trabalho possível, mas ele está escolhendo, né, buscar melhores condições para o trabalhador, fazendo essa mediação dentro das organizações. E uma vez dentro das organizações, a gente não pode desguarnecer também de olhar para a organização como um todo. Então, é essa relação que a gente vai buscar claramente estabelecer e que vai pautar a atuação de um psicólogo organizacional, que é um pouco distinta do psicólogo do trabalho. No psicólogo do trabalho, nós podemos colocá-lo bem casadinho com as políticas públicas. E de modo bem amplo também. Nós podemos pensar nas políticas públicas na área da saúde e aí pensamos na atenção, na escuta, no acolhimento ao trabalhador. Esse que, por um motivo, busca uma unidade de saúde. Podem ser dores, né, por exemplo, nas costas, porque ele carrega peso, pode ser uma situação de humilhação no trabalho e aí ele não encontra, né, um lugar e ele conversa lá na unidade básica de saúde, pode ser nessa dimensão. Mas nós também temos o psicólogo do trabalho atuando, por exemplo, nas políticas de trabalho e emprego, de modo geral, com um apoio, orientações, esclarecimentos e trabalhando na perspectiva de muitas vezes pensar nas escolhas, ou novas escolhas, ou novos desafios frente, por exemplo, uma situação de desemprego. Então, o psicólogo também entra nesse espaço. Mas também temos desafios que estão relacionados aos problemas sociais que nós encontramos, por exemplo, a questão do trabalho infantil. Se aproxima de uma política da assistência social, né, basicamente, mas que é possível a gente pensar numa contribuição do psicólogo do trabalho importante para pensar uma rede de intervenção frente à situação de exposição de uma criança, né, de um adolescente, ao trabalho precoce. Podemos dizer, então, se eu entendi, o psicólogo organizacional trabalha dentro da empresa, não como funcionário necessariamente, com os funcionários, com os donos, e o psicólogo do trabalho não está dentro da empresa. Não está. Por exemplo, temos o psicólogo do trabalho em sindicatos. Eu sempre digo, são poucos, mas temos, né, que atuam na perspectiva também de defesa de direitos dos trabalhadores de uma categoria, mas também com novas estratégias de fomentar um olhar para o coletivo, de aproximar as pessoas para lutas, engajamentos, né, frente às questões de direitos dos trabalhadores. E na psicologia nacional, eu lembro que alguém contou uma história, ou talvez um filme, que o psicólogo atuava na empresa e percebia que as pessoas ficavam muito tempo no banheiro. Então, para não punir, como antes se contava o tempo, aí montava um ambiente dentro de uma linha psicológica aversivo dentro do banheiro, para que as pessoas ficassem pouco tempo e não perdessem tempo na produção. Não é bem isso que ele faz hoje. Não, não é. Certamente não é isso. E acho que é importante a gente entender que, apesar de campos de atuação distintos, né, é uma área que pode e deve trabalhar de uma forma bastante integrada. Volto a dizer, em espaços diferentes. Quando a Andrea cita que um dos objetivos do trabalho, do psicólogo do trabalho, é trabalhar, lidar e prestar assistência ao trabalhador que chega com alguma espécie de adoecimento causado pelo trabalho, é papel do psicólogo dentro das organizações identificar quais são as causas geradoras daquele adoecimento para intervir sobre elas e eliminá-las e reduzi-las. Então, por exemplo, um trabalho de assédio moral, que é muito alvo de trabalhos ligados à psicologia do trabalho, é alvo da psicologia organizacional de evitar, de prevenir questões como essa. Então, há um espaço de trabalho bastante integrado entre esses diferentes campos de atuação, sempre com o objetivo de promover a saúde do trabalhador, buscar melhores condições para esse trabalhador. Que também faz a produtividade se manter ou aumentar, isso? Também tem esse objetivo. Também tem essa contribuição.
E é esse o olhar que eu digo que o psicólogo que escolhe dentro das organizações, ele não pode negar. Eu admito que não é simples você estar buscando uma situação de equilíbrio entre a organização e o trabalhador, mas é possível, só não é simples, seria ingênuo da minha parte achar que em nenhum momento vai haver conflito nessa relação, vai haver conflito e justamente por termos psicólogos lá dentro é que a gente pode ajudar a buscar os melhores contornos para isso. Mas estando dentro das organizações também é preciso trabalhar e conseguir enxergar como a organização pode também se beneficiar de ter um trabalhador trabalhando melhor, né? E o trabalhador se beneficiar de melhores condições para o seu trabalho. É isso que a gente busca. Eu sou orientador profissional e também trabalho com adultos. E eu recebo, sim, executivos que vêm com uma queixa, assim, eu estou hiper estressado, eu trabalho não sei quantas horas por dia, nunca dou conta, né? Nunca atinjo as metas estabelecidas, que são sempre, né, estratosféricas, estou sempre em estresse, estou enlouquecendo, preciso mudar de profissão. Também seria uma temática que o psicólogo do trabalho adotaria. Exatamente. Acho que esse pensar sobre o trabalho, que pode ser desencadeado por uma situação de sofrimento, mas também podem ser outras situações, escolhas, né? A psicologia do trabalho e esse enfoque de pensar na saúde dos trabalhadores nos leva a isso, a reflexão, né? A momentos de novas opções, desafios, como eu disse, né? Que significa, olha, é possível fazer outras coisas de outros jeitos, né? Hoje nós temos também o trabalho nas cooperativas. Sim. Então, temos alguns psicólogos do trabalho participando desses empreendimentos solidários com outros desafios aí de articular, de potencializar, fomentar o grupo, o coletivo, né? Então, são estratégias importantes e as pessoas se veem, né, se percebem diante daquela atividade como uma atividade importante para a minha vida, faz sentido. E esse faz sentido para uma atividade braçal, operacional e faz sentido para o executivo, né? Que Claro. muitas vezes diz, olha, eu não aguento mais, eu quero mudar, né? E aqui eu gostaria até de reforçar o que a gente falou no início da entrevista, principalmente em se tratando do público para quem a gente está se dirigindo aqui, que são jovens, enfim, entrando um pouco nesse mercado, né? A Andrea mencionou alguns campos de atuação para o psicólogo, enfim, trabalhos em cooperativas, trabalho ligado à assistência ao trabalhador em sindicatos, que até relativamente pouco tempo atrás o pessoal desconhecia haver essas possibilidades. Então, quem pensa em trabalhar com psicologia e dentro da psicologia no mundo do trabalho, hoje tem uma gama de possibilidades que vai muito além da área restrita ao RH, que é aonde eu atuo mais, mas mesmo dentro do RH, as possibilidades de atuação do psicólogo hoje são infinitas, perto de anos atrás, quando a gente estava restrito só a um processo de recrutamento e seleção. Então, no caso desse executivo, ele muda de profissão, a empresa perde um funcionário, às vezes, que ele investiu, né? Que ele acreditou. Como é que dentro da empresa é uma contradição, né? Quer dizer, o que a empresa espera, o que o funcionário espera. Como é que a psicologia organizacional lida com isso? Então, a grande questão é o psicólogo organizacional buscar trabalhar para que não aconteça do executivo ter que trocar de profissão por um excesso de estresse causado por aquela situação. Então, o que a gente vai buscar é, enquanto ele está trabalhando, dar condições para que ele possa exercer o seu trabalho de uma forma saudável e não de uma forma a adoecer. Isso é possível pensar em relação a todos os aspectos do dia a dia dele. O que deve gerar um estresse muito grande é o psicólogo, né? Gera, certamente gera, porque não é fácil lidar com isso. O próprio processo de estabelecimento de metas. Eu sei que isso é uma constante dentro das organizações, mas você pode fazer isso de formas diferentes. Por exemplo, você pode fazer um estabelecimento de metas em que a proposta venha muito mais do indivíduo, do trabalhador, do que uma coisa de cima para baixo, uma coisa muito mais negociada. Mas a verdade é que
o psicólogo organizacional ele tem que buscar exercer o seu trabalho para que não aconteça essa situação limite. E volto a dizer, eu sei que essa situação limite acontece em diversas situações, mas é por isso que a gente está lá para buscar minimizar, para buscar diminuir e resolver em muitos desses casos. Eu acho, Silvio, que para aquele jovem, né, que está pensando assim, psicólogo do trabalho, mas trabalho é uma coisa tão dura, né, todo dia, aquela rotina, né, e é verdade, né, são condições que nós temos de jornada, tempo, dedicação, etc. Mas a gente está procurando mostrar que é uma área que a gente pode se identificar com outras coisas, né, a gente pode ter outros tipos de atuação. E também a questão do trabalho está presente, da vida das pessoas, né, com aquela atividade cotidiana. Então, eu vivi uma situação, agora nós estamos conversando, me lembrei, né, que conduzindo um grupo de trabalhadores que tinham passado por situação de adoecimento no trabalho, e nós discutíamos e tal, e no final das contas nós organizamos um teatro. Teatro. Uma peça teatral para aquela instituição. Então, todos participaram, tinha lá o INSS, o médico, então tinha instituições, profissionais, todo mundo, né? Nós criamos um clima na instituição, colocamos cartazes, enfim, foi uma coisa muito bacana para finalizar, encerrar um trabalho terapêutico, né? Mas o grupo continuou fazendo, ensaiando peças, indo para outros lugares, né? Eu nunca me imaginei, né? Lá pensando, é psicóloga, né? Conduzindo e participando de uma atividade como essa, né? Então, acho que nós também queremos dizer muito, né, André, que são áreas que abrem campos, possibilidades que você vai se surpreendendo e você vai encontrando, né, suas identificações para atuar. E dentro da psicologia do trabalho organizacional, você pode ser da linha psicanalítica, comportamental, igualzinho às outras áreas. Exato. Sócio-histórica, enfim, Isso. todas as linhas em psicologia? Pode. Temos muitos autores, né? Temos muitos autores e é assim mesmo que acontece. Você busca as referências nas diferentes linhas teóricas da psicologia e vai aplicando isso ao dia a dia. Mas como a Andrea falou, né? A gente não quer enxergar o trabalho só como um potencial agente de adoecimento. Óbvio, claro que a gente quer eliminar essa variável do dia a dia do trabalhador, mas a gente quer principalmente colocar o trabalho a serviço da saúde do trabalhador, a serviço da vida, trabalho é vida. E aí a gente vai buscar nas diferentes linhas da psicologia também o que é esse trabalho participando da vida do sujeito de uma forma propositiva, de uma forma importante, que é o que a gente está fazendo, quer seja quando a gente está dentro do sindicato, quer seja quando a gente está dentro de uma organização. Quando você está dentro de uma organização, quem te paga é o dono. É o dono. O proprietário, o sócio. E aí, essa condição deve ser, né? Porque ele tem outros interesses, né? Ela é uma situação conflitiva mesmo, que você está exposto o tempo inteiro a contradições. A melhor forma de lidar com isso, a meu ver, é primeiro não se enganar em relação a isso. Acho que a gente vai saber que, estando dentro de uma instituição, você vai ter essas Tem os limites que a legislação coloca, o capitalismo coloca. Isso. E por isso que eu entendo que a grande questão de conseguir trabalhar e promover melhores condições nessa situação é buscar aquilo que eu falei de criar situações de reciprocidade, em que você está conseguindo trazer ganhos para a organização através de um melhor trabalho do trabalhador e ganhos para o trabalhador através de melhores condições de trabalho. Esse é o equilíbrio que eu busco, que o psicólogo busca dentro das organizações. E mercado de trabalho, para a gente ir encerrando a entrevista, tem trabalho para esse profissional? Às vezes, eu ia até colocar o seguinte, às vezes na nossa área, né, André, o psicólogo diz, mas eu não sou bem psicólogo, né, porque parece que esse mundo do trabalho, mesmo das empresas, ele nos afasta, e a gente diz, não, você é sim psicólogo, então exercite aí a sua contribuição, que acho que é isso que o André tem dito muito, que é de reconhecer, de analisar as condições institucionais, né, numa organização, por exemplo, e, né, as atuações.
Bom, de mercado, acho que eu posso começar dizendo o seguinte: nós trabalhamos na perspectiva exatamente de mostrar ao jovem que na área da psicologia do trabalho não existe um campo, existem muitas possibilidades. Quando nós falamos de uma política pública, nós falamos de uma, mas de várias. É possível que você esteja em diferentes lugares e a sua escuta, a sua atenção, ela considera também a questão do trabalho, né? E aí teríamos muitas possibilidades, né, de estabelecer relações. Por exemplo, a questão da mulher no mercado de trabalho, a questão racial, enfim, podíamos pensar em muitas coisas. Mas eu também chamo a atenção para esse ambiente dos sindicatos, de modo geral, né, que são instituições de luta, defesa da classe trabalhadora. Temos instituições outras que são também de análise de dados, de reconhecimento das condições de trabalho. Então, são órgãos que se preocupam, se debruçam, o trabalho do psicólogo também é importante, né? E também temos as cooperativas, que eu também acho importante um destaque, né? Porque nós temos cada vez mais, são poucos, mas cada vez mais psicólogos nesses espaços. Claro, eu concordo também que é um mercado de trabalho hoje que está muito positivo em busca de psicólogos, além de todas essas áreas recém-abertas, né, de campo de atuação para o psicólogo que a André se referiu. Obviamente, a gente continua com as organizações sendo grandes empregadoras de psicólogos e o campo está bom para esse profissional, porque cada vez mais as empresas estão querendo investir em gente que de fato consiga entender essa relação, ter esse olhar para o indivíduo e para o trabalhador dentro das organizações. Então, é um campo bastante positivo. Para encerrar, mas ele ainda faz recrutamento de seleção. Sim. Muito bem lembrado. Ele ainda faz. A gente quase que só tem em todos os postos de trabalho de pessoas fazendo recrutamento de seleção, é praticamente exclusivo de psicólogos atuarem como isso. A gente ainda faz. Eu costumo dizer para os meus alunos que é a porta de entrada para o psicólogo que vai para o mundo organizacional, é o processo de recrutamento e seleção. Ele não é nem de sombra a plena possibilidade de atuação, mas costuma muitas vezes ser a porta de entrada, pelo menos para aqueles que vão trabalhar em organizações. Continua fazendo isso. E as organizações reconhecem que ter um psicólogo faz toda a diferença, né, André? Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.